Aleluia, Senhor. Nós te louvamos em meio às tribulações. Nós te louvamos no meio das perdas. Nós te louvamos nas vitórias. Nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui para a tua honra, para a tua glória, para o teu chamado, para o teu propósito, para o teu sopro, para a tua glória. Senhor, nós somos tuas para sempre. Toma aquelas que estão em todas as partes do planeta agora, acompanhando, Senhor, a conferência, o culto, a reunião, aquilo que é para elas, porque dentro do coração de cada uma, quando a palavra é revelada, quando a palavra é dividida, acontece algo diferente. Tem mulheres agora esperando por uma palavra para tomar uma decisão. Tem mulheres agora esperando por uma palavra para abrir um exame. Tem mulheres esperando por uma palavra, Senhor, para dar uma palavra de volta ao filho, ao marido. Senhor, vem agora na área profissional. Toma, Senhor, todas as nossas petições, as nossas dúvidas e enche-nos do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar no seu lugar um minutinho. Aleluia. Glória a Deus. Quantas estão animadas hoje? Digam amém. Amém. Porque estar animada independe do que te aconteceu. Estar animada independe do que você está passando. Você pode ter chegado aqui hoje só um caquinho, mas lá dentro do seu coração você está animada que Deus vai te fazer toda novinha de novo. Você pode ter chegado aqui debaixo de um não, de uma tempestade. Você pode estar acompanhando a gente agora pela internet, na Berlinda. Mas lá dentro do seu coração você está animado. E Deus gosta de quem tem fé. Deus gosta, Deus escolhe quem tem fé para andar com Ele. Deus escolhe aquele que crê para andar com Ele. Deus não gosta de gente que não crê, não. Você sabe por que eu digo isso? Porque Ele se revela àqueles que creem. Como é que é a tua fé? É do tamanhozinho de um grão de mostarda? Tá bom, tá feito o milagre. É só isso que precisa para você viver o milagre hoje. Amém, meninas? Olha, nós temos muitos homens ligando para participar também conosco. Tem alguns que estão chegando mais cedo. E eu acho que eles estão debaixo de uma unção profética aqui de vocês, que estão estimulando através das fotos, das canções, uma gama de homens e mulheres de Deus que, olha, é uma característica muito interessante isso. Algumas pessoas fecham os cultos de mulheres como se fosse um clube da Luluzinha. Só que isso também é muito feminista, sabe? O nosso culto, a nossa conferência é um culto casado, é uma conferência casada. Nós não temos problema nenhum de andar com os homens. Nós estamos aqui, claro, com uma atenção maior, voltada mais para os assuntos de mulheres. E, sinceramente, às vezes eu bem me esqueço que isso aqui é um papo calcinha. Porque eu não tenho tempo para futilidade. A coisa mais esquisita que tem é separar homem de mulher para falar na identidade de cada um. Aí começa a infantilizar as mulheres, bota todo mundo... Não! Nós somos chamados para um propósito determinado. Então os homens podem vir ao culto também. Vocês não são proibidos de chegar. É claro que nós temos uma atenção maior para assuntos que são, de alguma maneira, de algum prisma, um pouco mais relevantes para nós. Mas o que nós temos aqui, o pão que nós temos aqui, o caldo que Deus dá para nós, vai servir para vocês do mesmo jeito. Está entendendo? Que o arroz com feijão aqui vai ter farinha? Está entendendo que se bobear eu tá com a pimenta também? E alimenta todo mundo no panelão? É isso aí, gente. A comida é para todos nós. Então não tem mimimi de pau. Não pode entrar. Pode entrar sim. Vamos sentar e vamos comer juntos. Porque Deus nos chamou para andar ombro a ombro. Amém? Diga assim, ombro a ombro. Deus nos chamou para andar ombro a ombro. Amém? Que maravilha. Gente, vocês sabem que o dia de quarta-feira... Para mim, é um dia de muitas atividades, porque normalmente é o dia que eu estou no Rio de Janeiro por inteiro, né? Nem saí e já cheguei algumas horas ou alguns dias. E ontem eu estava falando com o Daniel, eu fui ver o Daniel tocar ontem lá com a Orquestra Sinfônica. Arrasou, Daniel. E eu estava falando para o Daniel, minha semana de férias é tão intensa que eu fico louca para trabalhar. Tanta coisa ao mesmo tempo e agora, e tanta coisa para se dar razão, hein, Daniel? Arrasou, meu Deus do céu, como é que toca aquilo daqui? Com um monte de gente junto. Que loucura, gente. Vamos lá assistir, viu? A Orquestra Sinfônica.
tenho umas coisas para falar com vocês das minhas experiências dessa semana. E eu estou muito tocada. Não vamos tirar a oferta no final, tá, gente? Pode deixar aí o gasofilácio, vamos entrar na palavra logo. Eu estou muito tocada porque nessa semana nós perdemos um grande mestre, que é o Dr. Myles Munroe. E eu confesso a vocês que eu estou bem destroncada ainda. E eu vou pregar nessa tarde, nesse dia, porque eu aprendi a não ser frouxa na hora da dor. Amém? Eu não sou frouxa. Eu nasci para isso. Eu sou madeira de dar em doido e eu vou pregar, ok? Mas nós estamos debaixo assim, de muito... A palavra é luto mesmo. Nós estamos debaixo de luto, de dor. Né? O avião do Dr. Myles Munroe caiu. Ele estava chegando para a Conferência das Bahamas. E não só o Dr. Myles, mas 7 pessoas da sua equipe morreram também. Doutora Ruth. E, assim, são pessoas que são muito importantes para a nossa geração. São pessoas que ensinaram de tudo que nós sabemos hoje. O último encontro que tive com o Dr. Myles foi em Jerusalém, Israel. E foi um grande presente de Deus para mim encontrar com eles no dia que a nossa caravana não estava marcada para ir ao túmulo. Nós não estávamos designados para ir ao túmulo naquele dia. E eu sei do meu limite de estafa quando eu estou em fuso horário, então às vezes eu preciso desistir de fazer algumas atividades para que o meu corpo se readapte, porque eu tenho 20 anos de estrada virada ao contrário, então sei do meu limite. Fiquei no hotel. E aí me deu aquela vontade de ir no túmulo, que eu falei, eu vou perder uma viagem com eles aqui, acho que eu vou lá orar. Aí chamei os meninos lá do Voz de Muitas Águas, falei, vocês me levam lá no túmulo? Eles, claro. E eu fiquei no meu cantinho lá orando, e quando eu terminei meu tempo com Deus lá, eu fui até uma loja que tem na porta, assim, e o Dr. Myles estava lá. E eu lembro que eu olhei para ele, e ele fez, filha do Joaquim, filha do Joaquim. Que o Joaquim é o nosso bispo emocional, profético de tantos anos, o pastor Joaquim Cantagalli, que foi a primeira pessoa que trouxe o Myles no Brasil há muitos anos. Então, a última imagem que tenho do Myles é com a câmera tentando tirar uma foto. Nossa, estava filmando, ao invés de tirar foto, aquelas coisas que a gente faz. E ele tinha visto já que estava filmando, que não tinha foto nenhuma no negócio, e começou a brincar com o vídeo. E a última lembrança que tenho dele é essa. Apesar de ter passado por ele no aeroporto de Atlanta, agora, um mês atrás, eu, Emerson e Eshla. Nós ficamos esperando ele sair do banheiro, igual vocês fazem com a gente, para tirar foto. Só que ele espertamente saiu por algum outro lugar. Mas olha, queridos, hoje chegou um consolo para mim através da palavra que eu vim estudando. E chegou algum consolo para mim através de uma das mensagens dele que eu recebi, onde ele diz o seguinte. Eu fiquei muito impressionada, como se ele já estivesse preparando uma palavra pastoral que se o Senhor levasse. Ele disse assim, que a maior tristeza não é a morte, é morrer cheio de sonho. E ele disse, o dia que Deus me esvaziar todinho, e virou um copo assim, e a última gota sair de mim, eu já cumpri o meu propósito, e aí ele pode me levar. E ele seguiu dizendo, sabe, o maior ministério de um homem não é construir prédios, é construir pessoas. E ele disse, Jesus nunca construiu um prédio. Jesus morreu aos 33 anos dizendo, está consumado. A vida é importante quando ela cumpre todo o seu propósito. Então, aos 33 anos, Jesus disse, ok, enough, suficiente, cumpri o propósito, me esvaziei todo, não tem mais nada para dar, dei tudo que eu tinha para dar, eis-me aqui, Senhor. E ele morreu e ressuscitou, assim como todos nós vamos ressuscitar naquele grande dia. Amém, queridas? Então, nós estamos debaixo de forte emoção, porque uma semente morreu, e toda uma geração está florescendo diante daquilo que foi semeado através da vida do Dr. Myles Munroe. É claro que a gente fica emocionado sempre, eu sou do tipo que só chora às vezes. Né? Eu vou seguindo com a dor, de vez em quando eu paro e choro. A gente tem que chorar também. E o consolo vai chegando quando a gente chora. Amém, gente? Vamos agradecer a Deus pela vida deles, vamos ficar de pé.
Senhor, muito obrigada, Senhor, pelos pastores e mestres da nossa geração. Nós queremos honrar cada pastor nosso, cada mestre nosso, cada um daqueles que o Senhor levantou debaixo do seu propósito. Obrigada, Senhor, porque todos eles têm um tempo determinado sobre a terra. Obrigada, Senhor, pelo tempo do Dr. Pastor Myles Munroe sobre a terra. Obrigada, Senhor, porque milhares de homens e mulheres de Deus foram levantados debaixo de uma palavra revelada. Obrigada, Senhor, porque sucesso é o que vai acontecer depois que a gente partir da terra. O legado que nós vamos deixar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi o primeiro a nos mostrar isso, Jesus. O Senhor veio à terra e o Senhor morreu numa cruz. O Senhor ressuscitou e deixou para nós algo muito maior do que o Senhor tinha quando estava aqui. Obrigada, Senhor, pelo seu legado. E eu quero te pedir agora pela família do Dr. Myles. Senhor, a sua filha e seu filho. Obrigada, Senhor, porque sua filha não estava no avião. Obrigada porque seu filho está preparado, Senhor, para seguir e mentorear mais gerações. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que quando uma semente é lançada, uma floresta inteira vai nascer. Estamos aqui, Senhor, para frutificar e cumprir o teu propósito sobre a terra, até que não haja mais nada dentro de nós. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. E pode abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 11. Eu estou de Bíblia nova, gente. Vou errar o endereço. Já errei, viu? É 12. Texto maravilhoso. Diz assim, Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, ou dos pães ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado. E despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram as primeiras e segundas guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, diga comigo, uma menina. É nessa hora que vira culto de mulheres, entendeu? Na hora que a gente dá a ênfase na menina. Então diga, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Mulheres gostam de escutar, né, gente?
E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre os que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição, os guardas mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Gente, esse é um texto tão sobrenatural, tão tremendo, tão forte, porque eles acabavam de viver uma tragédia. Eles acabavam de perder Estevão, sabe? Eles estavam debaixo de perseguição, eles estavam debaixo de muita luta. Não eram poucos aqueles que eram mortos diante deles. E nessa semana eu ouvi uma pergunta de uma ovelha minha, que no meio da dor do luto, no meio do desespero, no meio da batalha, ela com muita razão colocou para fora o seu sentimento. E é assim que a gente tem que fazer, porque é perguntando que a gente aprende. Ela me disse: pastora, o quanto vale a pena orar? Deus já não está com tudo pronto. Deus já não vai fazer o que Ele quiser. E quando a gente ora e as coisas não acontecem, e ela estava com muita dor, e eu entendo a dor dela, como nós também temos outras. Às vezes nós nunca vamos entender o que está acontecendo, mas nós não podemos deixar de orar, porque a igreja aprende a orar quando começa a perder gente. A igreja aprende a orar quando começa a sofrer perseguição e dor. É na dor que a gente aprende a orar. O que eles estavam fazendo? Eles estavam reunidos orando. Depois de terem perdido uma batalha, depois de terem percebido a dor da perseguição de Herodes e de todos aqueles que odiavam a igreja e os apóstolos, eles continuam seguindo na direção do propósito de Deus, mas agora com mais oração. E quando eles começam a orar, isso acontece muito com a gente começa a orar e não acredita que o milagre aconteceu. Você já ficou como quem sonha? Eu já fiquei como quem sonha muitas vezes. Você ora, você tem a direção para orar, você junta com as irmãs, você clama dentro de casa, mas a última coisa que você está esperando é o milagre. Você entende o que está acontecendo aqui? Nem Pedro estava na prisão pensando, já foi um, já foi outro, agora sou eu. Você já passou por algum momento que você disse: agora morri? Eu já passei alguns. Eu falei: ok, sim, Senhor, eu agora vou passar em xeque minha vida, dá tempo, e vou morrer. Mas de repente alguma coisa sai errado para o diabo, ou para o espírito de morte. De repente alguma coisa sai errado para a enfermidade. De repente alguma coisa sai errada para o divórcio. De repente alguma coisa sai errada para aquele cara que te perseguia no trabalho. Alguma coisa sai errada para aqueles que não tinham a menor ideia do que está acontecendo no mundo espiritual contigo, porque alguém começou a orar. Tem um povinho reunido, um povinho esquisito, um povinho perseguido, um povo que fala outras coisas, um povo que veste esquisito, diferente, sabe? Eles têm uma maneira de falar, uma maneira de crer, uma maneira de orar, e de repente alguma coisa sai errado para o mal. Pedro está como quem sonha, ele cuida, porque ele pensa que está sonhando. Eu lembro de um amigo que foi preso para morrer lá no Amarelinho, num parque de diversões, há uns 20 anos. Ele foi preso pelos traficantes, ele desviado do evangelho, e ele ficou muito doido, cheirou muitos dias, ele cismou que queria matar a mulher do traficante lá, daquela época. Aí ele queria morrer mesmo, né? Botaram ele preso no parquinho, amarraram ele com as mãos, ele ficou dias amarrado nas mãos e nos pés, rodando, e a pele do cotovelo, a pele do joelho, tudo ficou gasto a ponto de mostrar carne e osso, coisa horrível que ele passou, todo ralado. E ele contou para mim, depois que foi liberto, que ele estava sentado, de repente ele viu uma velhinha do lado dele. Eu falei: realmente é um papo de doidão. A velhinha estava onde? No parquinho, do meu lado, lá dentro
da lona, do parque de diversões. E o que aconteceu? Aquela velhinha estava orando, eu vi aquela velhinha orando. E quem era aquela velhinha? Acho que era minha avó. E eu falei, agora piorou a situação. Você, além de doido, tá parada essa aí. Ele disse, não, eu vi o anjo dela. Eu falei, vamos resolver isso ainda, vamos conversar, essa tua teologia está esquisita. Mas eles fazem a mesma coisa aqui, eles dizem o anjo de Pedro. Eles têm o mesmo problema de informação por causa da cultura e a religião da época. Eles, ao invés de entenderem o mundo espiritual, eles começam a colocar nas pessoas a responsabilidade, nos anjos, outras responsabilidades. Há uma grande confusão na mente deles. E ali, o que acontece com o meu amigo da história? Ele vê a velhinha, vai lá, corta as amarras dele e diz para ele, corre. Tinha um cara tomando conta na porta. E a velhinha falou, corre. A velhinha, ele disse que a velhinha do sonho dele, ou da visão, ou do momento freak out dele lá, acendeu um isqueiro e apagou, e rasgou as amarras dele com o isqueiro. Pode ter sido uma pessoa, gente, e ele estava vendo dessa maneira. Pode ter sido um anjo também, eu não sei o que era. E ele não foi queimado, só as algemas dele, que eram de corda, foram queimadas. E ele saiu correndo, o guarda que estava na porta não o viu. Quando ele estava descendo lá para a Avenida Brasil, quem conhece a região ali, eu morava ali no Irajá, esse comigo, quando ele chegou lá na rua, os caras viram e falaram, ah lá, o fulano, ele fugiu, sentaram o dedo nele, deram muito tiro, mas ele conseguiu correr até o condomínio, chegou em casa, a avó dele estava orando mesmo. Como é que eu posso desistir de orar? Porque eu perdi uma batalha, eu não perdi a guerra não, meu bem. Você perdeu uma batalha, você não perdeu a guerra. Deus quer te capacitar para um novo tempo. Deus quer te arrancar desse lugar de prisão que você se encontra e de desespero. O lugar do não lugar. O lugar da não esperança. O lugar onde as algemas estão dizendo, esse é o teu fim. Deus, nessa tarde, quer te levantar desse lugar de prisão emocional, espiritual e de todo tipo de prisão que você possa imaginar. E Ele quer te libertar. E Ele quer que você comece a ouvir o som do milagre. Porque tanto quem está aprisionado tem que crer, quanto quem está orando tem que crer. Querido, o milagre só precisa encontrar um que crê. É só isso. Sabe? Jesus só esteve satisfeito depois que ele disse, está consumado. Eu acabei de falar isso. Estevão estava disposto a se esvaziar, pronto a se doar todinho. Ele não tinha tempo de se doer. Eu preciso acender em meu coração e em seu coração o desejo de esvaziar-se completamente. Há esperança na oração. Estevão morreu, mas Pedro se salvou. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Agora você também pode escolher desistir. Você pode escolher a vida ou a morte. Você pode escolher ficar acabada, deitada, chorando, ou você pode escolher levantar e cumprir o teu propósito. Porque aí quando você cumpre o seu propósito, Deus vai te ungir, vai te dar poder. Porque você não precisa de nenhum poder se você não vai a lugar nenhum, meu bem. Você não precisa de milagres se você não tem propósito. Você não precisa de combustível se você não vai dirigir e sair com o carro. Deixa o carro sem abastecer, você não vai dirigir mesmo. O poder do Espírito Santo é para quem tem o que fazer. Eu vou repetir. O poder do Espírito Santo é para quem tem o que fazer. Dê para Deus um motivo. Dê para Deus uma causa. Por que você quer ser ungido? Para que você quer o poder de Deus? Se você não tem uma causa, Ele não vai te ungir. Se você perder o seu chamado, você vai perder também a sua unção. Você já viu gente que começa muito bem, que é ungido tremendamente, que tem uma palavra revelada daquelas de arrancar toco,
Gente que entra no hospital, vai gente levantando. Gente que entra na igreja, é um negócio maravilhoso. Aí, de repente, fica famoso. Ô, desgraça. Estava tão bem. Era tão melhor que continuasse escondido. Tem gente que não está preparado para o sucesso. O sucesso é um esforço contínuo de no mínimo 10 anos de trabalho sério. Hello? Você chegou agora, já quer sentar na janela? Existem exceções. Mas eu acredito que até nas exceções você vai ver pessoas não maduras o suficiente para entrar por portas que foram abertas. E elas mesmas fecham as portas que Deus abriu para elas por causa da cabecice delas. Você não pode dar um trono para um menino, né? Nem um microfone para quem ainda não aprendeu a falar. Você vai até ensinando, dá um dia, só alguns minutos, só hora, hein? Agora você fala, agora você prega, e você vai preparando a pessoa para o propósito. Então, acontece que algumas pessoas, elas se levantam e não estão preparadas para lutar, inclusive, com o nível de batalhas onde elas vão se metendo. Elas são crianças emocionais, lutando com demônios adultos. Aí volta para casa para chorar na cama, que é lugar quente, é verdade. As pessoas querem ter a unção que você tem, o chamado que você tem, mas elas não querem pagar o preço que você paga. Meu bem, quem conhece os meus pés, os meus sapatos sou eu. Não tem nada de super-heroína aqui, não. Não tem nada de super-heróis nos nossos grandes líderes, não. Eles apenas passaram pelo caminho da cruz, pela via dolorosa, pelos caminhos onde pisou Jesus. Eles estão indo no caminho da cruz, assim como Jesus foi crucificado, estão sendo crucificados com Ele. Se você decidiu andar com Deus e ser ungido por Ele para um propósito, você vai se meter em encrenca. Então vamos aplaudir, porque a Vivi entendeu. A Vivi foi a única, né? Não tem vida sem encrenca para quem quer ser ungido. Esquece. Não tem sombra fresca, água fresca, sombra branda. A gente tem uma brincadeira na Missões que existem duas coisas que só acontecem a milionários e a missionários. Porque os missionários normalmente andam tão na tábua que alguém faz uma graça, uma honra com eles. Às vezes eles viajam de primeira classe, acontece. E quando eles viajam de primeira classe, eles nem dormem. Ficam apertando todos os botões e comendo tudo que tem lá. Porque essas coisas só acontecem com missionários e milionários. Só que existem outras coisas que só acontecem aos missionários. Você não entendeu nada. Prisões e unções. Prisões e unções. Essas coisas só acontecem a missionários. E eu quero falar com os missionários daqui também. Não só os que estão lá no campo, que estão ouvindo a gente agora. Olha, gente que quer viver milagre, precisa aprender a orar, apesar da última derrota. Ou você só ora se você tiver vitória. Quem te vendeu esse evangelho esquisito? O evangelho de um homem crucificado, que foi moído, que foi xingado, que foi trucidado, que foi vituperado. Aí a gente vem de um evangelho onde as pessoas são supermans, supergirls, onde elas não sofrem nada. É o evangelho do sofredor, mas também do ressuscitado. Gente, só tem morte porque tem vida. Não é o contrário. Não é que só tem vida porque tem morte. Não, só tem morte porque tem vida. Quem manda é a vida. Escolhe hoje o caminho da vida. Escolhe hoje a luz. Você entende isso? Sabe? O preço do propósito e da vida tem a ver com a sua persistência. A diferença entre vitória e derrota tem a ver com persistência. A maioria de nós desiste antes de chegar à vitória, alguns minutinhos.
Eu conheço pessoas que estavam a um passo de conquistar, mas elas não tiveram, não seguraram a onda de aguentar na agonia de mais um dia, de mais um ano, de mais uma tentativa. Olha, meu bem, a vitória não é para gente frouxa, a vitória é para gente que caminha ainda na agonia, que continua orando e que não arreda o pé e que continua pagando preço. A vitória é para quem esperneia. Eu não tenho 7 passos para a vitória para te dar nessa noite, não tenho. Porque o teu caso é diferente do meu. A tua prova é diferente da minha. Eu só tenho uma coisa para segurar, para dizer para você: segura a tua onda, não desiste agora. Não para de bater o pé. Você está chegando na praia. Não para, deu cãibra, tá doendo, tá toda cheia de dor, tá toda roxa. Continua batendo a perna. Vai chegar os destroços todos em volta. Vai segurando num pedaço do navio. Continua batendo a perna. Já vai chegar. Quem crê em Cristo da maneira como Ele é, acaba vivendo coisas que ninguém mais viveu. Jesus ressuscita e Ele não se mostra a todo mundo como Ele se mostrou antes. Apenas aqueles que criam é que viram o ressuscitado dentro da casa. Não baseie a sua fé no que você viu antes a respeito de Jesus. Eu quero dizer o que Ele faz hoje. Para cada tempo, para cada estação. Você está falando de uma experiência anterior com Ele, eu quero te mostrar uma experiência nova. Aqueles discípulos não tinham a menor ideia do que Jesus era capaz de fazer. E quando Ele ressuscita, Ele procura um grupo reunido que tenha fé. E para esse grupo reunido que tem fé, Ele se mostra, passa pela parede e diz: eu não sou um espírito, pode parar de achar que eu sou um fantasma. Eu estou aqui e na minha intimidade eu vou te mostrar o meu lado rasgado, eu vou te mostrar os meus furos nas mãos, eu vou te mostrar os meus furos na cabeça, porque eu só me mostro para quem crê em mim. Para de tentar movimentar um povo que não quer crer. Eu não tenho paciência com incrédulo. Eu oro por eles. Eu começo a falar: se não crê, eu vou guardar para quem crê, porque é muito precioso. Não vou te encarar, não. Você não crê? É um direito seu de não crer. Ah, meu bem, mas quem crê vai viver o que ninguém viveu. Jesus atravessando parede, num corpo glorificado. Ele aparece em momentos específicos, de maneira poderosa, para alguns. Para alguns. E aí, quando ele se manifesta diante da multidão, a multidão fica assim: ah. Quando ele sobe, quando ele vai aos céus, tem uma multidão que fica com a boca parada, sem cumprir propósito nenhum. Fica olhando para ele, dizendo: oh, que lindo, vocês viram o que aconteceu? Parados. A maioria de nós está nessa mesma condição, parados. Assim como os discípulos estavam dentro da casa e não viram Pedro na porta, estão parados. A menina ouve o milagre, mas não vê o milagre. Antes de ver o milagre, sai correndo para convencer aqueles que não queriam crer. Ai, que raiva que tem de gente que tem que ver para crer. A garota ouviu e creu, nem quis saber de abrir a porta. Ela sai para pregar antes. E aqueles caras ouvem aquilo, enxergam ela com aquela cara de zumbi, com aquele olho enorme, parecendo que tinha visto assombração. E falam: oh, você não viu, Pedro, você não viu o seu milagre nada. Você viu um holograma disso. Não, você viu um anjo. Era mais fácil ela ter visto um anjo do que ela estar vivendo o milagre pelo qual eles estavam orando. Olha, meu bem, um pouquinho só de fé fez um milagre, mas imagina só o que seria uma fé enorme com aqueles que estavam debaixo de dor. Aquele homem estava do outro lado da porta, nem ele acreditava no que estava acontecendo. O milagre é assim: quem sofre, quem orou pelo milagre, fica como quem sonha. Você não sabe se é verdade, você não sabe se é sonho, mas na hora em que a fé encontra o milagre, há uma explosão de chamados. Oh! A porta está aqui hoje. Se você está orando, o milagre está atrás da porta. Vai lá abrir. Vai lá abrir. No Natal você não levantava quando era criança e ia lá conferir para ver se tinha alguma coisa que fosse na sala, debaixo da árvore? Vai lá conferir.
Os milagres estão muito próximos de quem crê. Mulheres escutam primeiro. Agora eu preciso dizer isso. Mulheres, meninas, escutam primeiro. Meninas não porque não têm responsabilidade, meninas não porque não são adultas, meninas não porque são crianças, mas meninas porque têm essa sensibilidade, essa inocência com o poder de Deus e com o lugar do milagre. Sejamos meninas para o milagre, sejamos simples para o milagre, sem muitas histórias. Se Deus falou que é, porque é, então vai lá e vê. Abre a porta e vê. Pastor, eu queria tanto viver essas coisas. Eu queria tanto conhecer Deus. Eu queria tanto isso. Eu queria tanto, tanto que Deus me batizasse com o Espírito Santo. Eu queria tanto que eu fluísse na cura divina. Eu queria tanto que Deus me desse uma palavra para o povo. Eu queria tanto cumprir o meu ministério. Eu queria tanto. Para quê? Para quem? Por quê? Esse é um lado. O outro lado é, mas eu não posso. Mas eu não sei. Mas eu não tenho. Eu não fiz seminário. Eu não fiz faculdade. Eu não sei falar inglês. Falo nem português. Você já parou para pensar que Jesus chama 12 cabras despreparados? Que estavam sendo promovidos ou chamados para uma área em que eles não eram doutores, onde eles não mandavam, para exercer um chamado em uma profissão a qual não eram qualificados, para lidar com gente que nunca tinham encontrado, para falar idiomas e linguagens, expressões idiomáticas, em lugares nunca antes visitados. Olha, presta atenção, Deus pega a gente desse jeito mesmo que a gente é, com toda essa dificuldade, assim como pegou Moisés, falava. Imagina, vai lá Moisés e diz, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E de repente ele diz, assim diz o Senhor. Imagina ele por dentro, fui eu? Deixa o meu povo ir. Não é que funciona? Porque Deus coloca, através da unção, a capacitação que nós não encontramos naquilo que é natural. Porque Deus coloca em nós aquilo que nós não temos, a fim de que a glória não seja manifesta em nós, mas para Ele em vasos de barro. Olha, esse tesouro, o mistério revelado dentro de nós, o poder de Deus em nós, o poder através de nós, o corpo de Cristo, manifestando a glória de Deus, aonde vai? Através da palavra que saiu da eternidade, dizendo que nós, como corpo de Cristo, faríamos as obras maiores que Ele fez aqui na terra. Então começa a arregaçar essa tua manga, começa a acabar com a tua bobeira, tanto de quero muito ou de quero nada, e começa a entender que Deus te chamou para cumprir um propósito, e Deus é responsável para cumprir o seu propósito. Deus tem um plano, eu sempre gosto de dizer isso, pastor Oseni dizia isso, Deus tem um plano para estabelecer o seu propósito. Vamos lá? Deus tem um plano para estabelecer o seu propósito. Diga, eu estou nesse plano. Como vai ser? Eu não sei, mas eu vou me jogar. Vamos ficar de pé? Deu uma causa para Deus. O trabalho não acabou e o futuro já começou. Fique pronta para se esvaziar. Não tenha tempo de se doer. É preciso acender o coração de uma geração. Há esperança na oração. Espírito Santo. Sobe pelo ar a oração.
busca o coração do Criador, que com suas mãos receberá a minha prece com amor. Suave e seguro Ele mandou anjos para me atender. Do seu trono Ele olhou para mim. Enquanto aguardei o que busquei, pouco a pouco a fé me elevou. A força de crer no meu Senhor trouxe a resposta à oração. Chorava e sorria sem saber que um anjo me cercou, derramou mais uma bênção. Amém, 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 amém. Tem muitas mulheres aqui nessa noite, homens também, que precisam decidir abrir a porta. Pessoas que já receberam desde a eternidade o milagre que precisam para esse tempo de escuridão. Gente que está realmente ferida porque está no meio de guerra, de batalha, de prisão, mas que nessa noite precisa crer que Deus não esqueceu de mandar o milagre. O milagre é para esses momentos. O milagre é para o momento de exceção. O milagre é para o momento de prisão. O milagre é para o momento da enfermidade. O milagre é para momentos específicos. Milagres não acontecem à toa. Milagres acontecem com gente que crê. Então, presta bem atenção. Nessa noite, nessa tarde, você precisa aprender a crer e desatar no improvável. Você precisa crer e aprender a desatar no momento da incerteza. No momento em que está todo mundo enclausulado e fechado na mesma disposição de dor, na mesma situação de perseguição. Você precisa colocar o pé para fora dessa situação. E colocar o pé para fora dessa situação é abrir a porta, é enxergar pelo lado de fora, porque o milagre já começou a acontecer na eternidade. O milagre já está acontecendo na eternidade. E se você não abre a porta da eternidade para crer através da palavra, o milagre não vai chegar até você. Deus já enviou os seus anjos em lugares improváveis, em lugares de perseguição. Deus está agora agindo no meio dos nossos missionários. Eu sei que Deus está revirando o Iraque. Os anjos estão chegando em lugares onde as pessoas já desistiram de lutar. Os anjos estão chegando em lugares onde as armas estão apontadas para a cabeça de cristãos. Mas não é porque eu perdi alguns que eu vou perder a muitos. Não, eu vou continuar orando até que um deles seja salvo. Dentro dos parquinhos de diversão das nossas comunidades, nas áreas do micro-ondas, lá onde as pessoas são decapitadas, são mortas, são executadas. Quantos filhos de crentes estão nesses lugares agora? Quantas crianças que nasceram debaixo de propósito de oração e de jejum e que decidiram não cumprir o propósito de Deus e estão debaixo da marginalidade, em lugares de jogatina, em mesas de drogas, em lugares onde o dinheiro é que manda, em lugares onde tirar vantagem é que é o melhor. Olha, agora nós vamos começar a orar e Deus vai virar esse cativeiro. Nós vamos orar agora e Deus vai virar esse cativeiro, porque a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Justos que foram justificados no sangue daquele que foi humilhado, daquele que foi trucidado e vituperado em nosso lugar. Não somos justificados em nós mesmos, mas andamos debaixo da justiça daquele que foi sanguentado por nós, e por causa do sangue dele nós oramos em justiça, porque nós não
temos justiça em nós. A nossa justiça é como trapo de imundície, como panos ensanguentados humanos. Mas nós agora entramos debaixo do sangue que nos justifica. E debaixo do sangue que nos justifica, nós levantamos uma oração de justiça. E a justiça é que para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, nós vamos orar e glorificar o nome dele nos milagres que vão acontecer. No milagre da sua casa, no milagre do seu marido, no milagre da sua empresa, no milagre da sua igreja, no milagre do seu ministério, no milagre daquele que está doente dentro do hospital agora, em nome de Jesus. Que venha sobre nós um ambiente de milagre, que venha sobre nós um ambiente de milagre, que venha sobre nós o chamado que faz queimar de dentro para fora, de fora para dentro, a unção capacitadora agora, a unção que nos capacita para um propósito. Em nome de Jesus, Deus não desperdiça unção. Deus derrama unção em quem quer trabalhar. Deus derrama unção em quem precisa ser capacitado. Não é no capacitado, é naquele que é dependente, naquele que é menino, na simplicidade de buscar, naquele que é menina, naquela simplicidade de ouvir. E agora Deus te diz: abre o ouvido, abre a porta, o milagre está do outro lado. Começa a bater nessa porta, começa a andar na direção dessa porta, começa a ver agora o milagre do outro lado da porta. A porta está à sua frente, o Senhor é a porta, Jesus é a porta, e Ele se abre para que você viva um novo tempo nele. Quero orar só com quem desistiu, tá bom? Quero orar com você que desistiu. Só você que desistiu. Só você que perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra, tá bom? Só para você. Eu quero orar só com você que hoje entrou aqui dizendo: Deus não me responde. Eu não entendo. Porque Ele está fazendo comigo isso. Eu quero dizer que Deus não está fazendo nada com você. Você está fazendo com você. Tudo que Deus fez por você foi te abençoar, te salvar, te curar, te transformar. E tudo que Ele tem para você está aqui na palavra. Quando você começa a andar no propósito, você anda no favor. E pessoas que não têm favor de Deus. Já viu gente que tudo dá errado? Ela sai na rua, se vai cair um raio, vai cair nela. Se alguém tiver que tomar pedrada, tem 5 pessoas, ela vai tomar a pedrada, vai cair nela a pedra. Eu não estou falando de uma fatalidade, de um acidente. Eu estou falando de gente que é com ela. O negócio está esquisito. Tem gente que diz assim, passou debaixo da escada, né? O povo que tem esse jeito de pensar. Viu o gato preto? Não. Está vivendo sem propósito. Está desobedecendo a Deus. Está resistindo ao chamado de Deus. Está fazendo o que quer da sua vida. Está andando como imaginou na sua cabeça. Quando você está andando debaixo da vontade, da revelação e do propósito, as portas se abrem. Não tem mar sobre a pedra, igual Indiana Jones. Ele bota o pé, a pedra sobe, encontra o pé dele. Você nem queria, mas você ganha. E tem gente que tem ódio disso, né? Eu percebi isso agora, como as empresas estão mandando roupa pra gente, sapato. Coisa chique, né, gente? Igual os apóstolos viviam. Os apóstolos viviam assim de doação das pessoas. Eu vivia assim no seminário, quando eu comecei com 17 anos, eu andava com as roupas da mulherada chique da Barra, gente. Eu parecia uma adultinha anã, que eu tinha 17 anos. Lembra, Adriana? Eu andava com aqueles blazer de ombreira desse tamanho, que eram as roupas que mandavam para o seminário, então a gente usava. Glória a Deus pelas roupas. Agora as lojas mandam. Aí a gente posta para agradecer o presente. O povo fica com inveja. Outro dia eu postei um sapato da Carmen Steffo, chique, gente. Lindo, né? O povo ficou com raiva. Falei, meu Deus, eu tô vivendo o favor de Deus. E o povo está com raiva. Vou continuar vivendo o favor de Deus. Ok. Fica com inveja não, filha. Vive o favor de Deus. Tu também ganha. Qualquer coisa que você quiser, Deus faz. Prosperidade é ficar contente com aquilo que a gente tem. Não é ter muito. Prosperidade é ter o suficiente e ficar satisfeito. Prosperidade tem a ver com satisfação pessoal. Você pode ficar satisfeita com um sapato Comfort, que eu uso também, de R$60. Não, foi 98.
Mas aí você pode ficar tão satisfeito que alguém te dá um sapato chique. Que não é o mais importante da sua vida, gente. Eu tô falando de besteira aqui com a gente, com coisa do dia a dia, com coisa assim que... Agora foi um papo de menina. Né? Que é muito honra, muito legal. Mas quem está satisfeito com um, ganha o outro. Você estava desistindo hoje, né? Vem na frente para recomeçar, vem. Sai do seu lugar e diga, eu vou viver o propósito de Deus na minha vida, não quero nem saber. Quero nem saber. Eu perdi a guerra, a batalha, mas não perdi a guerra. Não é porque Deus me disse não numa coisa que Ele vai me dar não para todas as coisas. Ó, podem mandar doação para o ministério, viu? Não fica tímido o povo aí, não. As empresas, as lojas de roupa, os acessórios, tudo que eu vou usando e minhas discípulas vão herdando, a igreja vai herdando, não é, gente? É assim? Ah, todo mundo recebe. A Carla tá com a bata do Raul Gil, que eu gravei a homenagem ao artista. Viu só? Essas heranças vão. É uma bata famosa ainda. Hã? A capa. Muito bem, a capa. A escova também, né, Carla? A escova também. A capa, a bata, a escova, vai ganhando tudo junto, né, gente? As meninas todas aqui. A escova que eu falo é a escova que a gente pastoralmente escova umas às outras. Entendeu? Porque a gente ganha o ônus e o bônus. Tudo junto. Essa é a noite, Deus virar o teu cativeiro. Essa é a noite de você começar a viver o propósito de Deus. Se você der um motivo para Deus, Ele te dá os recursos. Dá um motivo para Deus que Ele te dá os recursos. Dá um motivo para Deus que Ele abre a porta para você. Dá um motivo para Deus que Ele te socorre. Dá um motivo para Deus que Ele faz acontecer. Deus fez acontecer com Pedro. Aquele povo que estava orando deu um motivo para Deus. Eles queriam Pedro de volta. Eles queriam Pedro ali. Eles não queriam perder Pedro. E deram um motivo para Deus. Começaram a orar juntos. Começaram a declarar o milagre, o impossível, o sobrenatural. E de repente, o anjo veio fazer o trabalho daquilo que não era possível os homens fazerem. Porque os anjos só fazem aquilo que é trabalho de Deus. Aquilo que é trabalho humano, quem faz é você. Então aquilo que você está fazendo contra você agora, você vai parar de fazer contra você. Aquilo que você está escolhendo contra você agora, você vai parar de escolher contra você. E aí o sobrenatural, que é a parte dos anjos, seres celestiais, do milagre, Deus vai fazer por você. Amém? Pastora Adriana, vem aqui orar, por favor. Vem orar por essas mulheres, vem abençoar essas mulheres. Porque eu sei que você é uma mulher com propósito, uma mulher que anda na vontade de Deus. E você pode despertar essas mulheres agora, nessa nova unção, nesse novo caminho. Querido Jesus, tuas filhas não desistem, Senhor, porque elas são daquelas que verão um milagre, daquelas que abrem a porta, Senhor, e daquelas que pulam no pescoço do milagre e não largam o milagre, Senhor, mas são daquelas que não só pulam no milagre para si mesmas, Senhor Deus, mas que agarram o milagre da família, Senhor, dos negócios, da vida, da igreja, Senhor, e são como leoas, Deus, Senhor, que não desistem enquanto, Senhor, o milagre não aparece. Senhor, muito obrigada, Pai, porque as tuas filhas saem do lugar, Senhor, daquele lugar de acomodação, Senhor, e dão passos mais largos, Deus. Senhor, eu vejo as tuas filhas voando e correndo, Senhor Deus, em direção a algo que elas só vislumbraram no Espírito, mas que à medida que elas correrem, Senhor Deus, a imagem vai ficando nítida. Senhor Deus, a imagem vai ficando perfeita. A imagem vai ficando, Senhor Deus, exatamente como é feito nos céus. Senhor, muito obrigada porque nas nossas vidas, Deus, o Senhor já estabeleceu o teu propósito, o teu plano, Senhor, e isso o Senhor estabeleceu na vida das tuas filhas. Que elas sejam fortalecidas nesse lugar, que elas sejam fortalecidas na fé, Senhor Deus, da tua palavra e não naquilo que elas sentem. Senhor Deus, que elas caminhem no nome de Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam,
E prossigam para o alvo, Deus, para o alvo, Senhor, para o alvo que é uma vida de vitória. Senhor Deus, que é uma vida do favor do Senhor. Porque o Senhor é com elas, o Senhor é com elas, o Senhor é com você. Por onde quer que você ande, o Senhor é com você. Deus, no nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos deixe com o coração de meninas. Senhor Deus, mas que ao mesmo tempo o Senhor nos dê, Senhor Deus, parece loucura, mas um coração de leão. Obrigada, Deus, porque nós, como tuas filhas, vamos galgar lugares, Deus, de milagres absolutamente inimagináveis. Que o Senhor nos dê a visão que é a tua. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, capacidade para entender, Deus, o tempo e o propósito. Muito obrigada, Deus, porque elas saem daqui, Senhor Deus, agarrando o teu milagre. Não pelo que elas veem, mas por aquilo que no Espírito o Senhor já deu a elas. No nome de Jesus, obrigada porque elas são mais do que vencedoras. Obrigada porque elas são amadas, Deus. E porque o teu favor está ansiando, Senhor Deus, em alcançá-las, Pai. E já alcançou. Que elas se coloquem no propósito. Sem medo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastora. Obrigada.